Como foi Grêmio e Flamengo e uma questão que o Mano Menezes trouxe na coletiva, escancarou uma situação e talvez não tenha ficado claro para todo mundo. Eu quero trazer esse assunto para vocês, Grêmio e Flamengo, em 3 grandes tópicos por aqui, beleza? Se gostar do conteúdo, já sabe, aquele like fortalece demais. Não sei se vai aparecer alguma questão de hypar vídeo, não sei o que, aquela coisa toda. Se aparecer aí, você toca a ficha e me ajuda, porque estou agora indo para a marca dos primeiros 1000 inscritos. Estou muito agradecido a todos vocês que deixam um tempinho da vida de vocês para me ouvir falar aqui sobre o Grêmio. Eu tenho só a agradecer, beleza? Muito obrigado por isso. E deixando o recado, como será minha missão, é minha missão aqui nesse canal e de forma particular sempre foi passar só coisas que eu confio aqui para vocês. Vou deixar o recado da Saturno Pinturas. Se você está precisando de pintura predial ou residencial, aqui é o lugar, @Saturno Pinturas. Grêmio e Flamengo não é um tipo de jogo que a gente olha para os números. Até vou tirar aqui, ó. Vou riscar do meu papelzinho, das minhas anotações. Deixa eu tapar aqui, ó. Tenho anotações para Grêmio e Flamengo. Não é um tipo de jogo que nós olhamos para números. O Mano Menezes se referiu a uma situação do Flamengo, aquele 8-0 para cima do Vitória, de que não é uma partida que se analisa, porque a Mano até brincou, senão nem vem, né? Senão nem vem, porque de fato 8-0 contra o adversário é uma coisa de louco, né? Algo que realmente não se dá para ter algum tipo de parâmetro, uma análise de fato bem feita. Dito isso, o Mano olhou para essa partida contra o Flamengo uma possibilidade de ser estratégico. E aqui eu vou falar para vocês, antes do jogo eu comentei sobre isso e não retiro nada, aliás, eu reforço o que eu falei. O que eu disse foi, o Flamengo é o time do Brasil de maior investimento, a diferença que o Flamengo tem da projeção de faturamento de 2025 até chegar aos 2 bilhões, todo mundo fala que é pertinho e tal, o Flamengo tem uma projeção de 1 bilhão e 700 milhões para 2 bilhões, essa diferença de 300 milhões está pertinho, é quase 2 bilhões. Pois é, essa diferença que o Flamengo tem para chegar nos 2 bilhões é mais da metade do orçamento total do Grêmio. É uma loucura o que é a diferença. Então, o Flamengo é um super time. No papel, todo o time do Flamengo é melhor que o time do Grêmio, no papel. Se você pegar o banco de reservas do Flamengo, uma grande maioria dos jogadores jogaria por aqui, talvez como titular. Então, assim, a diferença é absoluta. Eu não retiro nada disso. Aliás, eu reforço tudo isso. Porque esse tipo de coisa só nos dá a dimensão maior ainda do que foi esse resultado do Grêmio. César, mas o Grêmio só empatou com o Flamengo? A gente está comemorando o empate contra o Flamengo? Não. A gente não está comemorando o empate contra o Flamengo. Veja só. E eu vou tomando um golinho de água de vez em quando para não ficar tossindo todo o tempo aqui, que o negócio não tá fácil não. O Mano Menezes foi estratégico, e aqui vem um primeiro ponto. O Mano Menezes foi estratégico. Ele falou na coletiva que usou da bola longa e por isso não precisaria de um armador. Jogar com o Edenilson muitas vezes leva a torcida a ter aquela crítica mais, falar daqui a pouco do jogador em si, não olhar para o contexto tático, não agrada, não empolga, mas o Edenilson cumpriu uma função. Ah, César, mas tu tá passando pano para o Edenilson. Não é uma questão de passar pano. É uma questão de entender o momento. E no momento a estratégia do Mano Menezes foi sim correta. E a estratégia do Mano Menezes estava correta, inclusive, quando o Grêmio estava perdendo o jogo. Isso é importante ser dito aqui. Nossa, César, mas como assim a estratégia estava correta? O Grêmio estava perdendo o jogo? Sim, porque o Grêmio estava conseguindo ser competitivo em um cenário absolutamente contrário ao time do Grêmio. Dessa diferença absurda que você tem, o Grêmio estava sendo competitivo e por conta de um erro individual que o próprio Mano Menezes colocou na entrevista, tá? Ah, não é uma pegação de pé aqui. O próprio Mano falou sobre isso na coletiva, de um erro que não deveria acontecer e acabou levando a uma sequência e o gol do Flamengo. O Mano foi estratégico e a estratégia foi acertada, até quando o Grêmio estava perdendo. Aqui não é uma questão de ser
como é que é a palavra? É uma questão de ser... buscar aqui ser oportunista, essa é a palavra. Oportunista. Não é essa a questão. Não é ser oportunista aqui que eu estou sendo, não. A grande questão para mim é entender o que fez o Mano Menezes e fez muito bem. Ponto 1. Ponto 2. O Flamengo, como eu disse, não é um jogo... Esse contra o Flamengo não é um jogo para se olhar para os números. Portanto, eu não me preocupei em ficar tentando entender como foi o chute daqui, dali, quantas vezes entrou na área, a pressão, a troca de passes, a posse de bola, tá? Nada disso para mim importa nesse Grêmio e Flamengo, beleza? Mas o Flamengo foi o que foi sempre. E aqui eu acho que é mais uma leitura muito bem acertada do Mano. Me preocupou um pouquinho com o começo do jogo, a arrancada do jogo, porque a gente estava em todo aquele contexto de Flamengo 8-0. E esse começo do jogo um pouquinho turbulento, que é natural, até pelo estádio, pela pressão da torcida, pelo contexto, me preocupou um pouquinho. Mas o Grêmio rapidamente se ajustou, fez algumas mexidas de posição e conseguiu encaixar essa pressão nos lugares certos da equipe do Flamengo. Por quê? É sempre um cobertor curto jogar contra um time tão qualificado quanto é o time carioca. E aí o Grêmio conseguiu se mexer e nos lugares certos aplicar a pressão. O Flamengo faz dois grandes movimentos, tá? O primeiro movimento, a construção, às vezes lenta, modorrenta, chata, entre a linha defensiva, que muitas vezes é formada por um encaixe de lateral, mais os zagueiros, mais o Jorginho. Essa construção de 4, às vezes 5 jogadores na fase defensiva, troca de passes, controle de jogo, gira para lá, gira para cá, faz a linha do adversário se mexer, acrescenta jogadores de um lado, rapidamente faz aquele a bola passa pela linha defensiva e joga a bola para o outro lado e faz o adversário correr para outra parte. Aliás, sobre isso, daqui a pouquinho eu vou conseguir ter um outro artefato aqui e eu espero mostrar para vocês, ó, vou fazer um vídeo tipo assim, ó, e aí eu consigo mostrar para vocês toda uma outra questão aqui e tal. Daqui a pouquinho chega. Mas assim, dentro do que eu estava falando, para não perder o fio da meada, o Flamengo às vezes joga a bola de um lado para outro, passa pela linha defensiva, faz o adversário correr, se mexer. Eita, até chutei a câmera aqui. Faz o adversário correr, se mexer, e isso causa problemas, porque essa troca de passes curta, quase sempre assertiva pela qualidade dos jogadores, e a movimentação faz com que os atletas do adversário tenham que acompanhar, às vezes, numa perseguição mais curta e gera alguns espaços. E o Grêmio foi muito bem em não deixar, na medida do possível, muitos espaços para esse time do Flamengo. E na segunda fase, que o time do Felipe Luiz faz, quando a bola ultrapassa essa primeira linha de marcação do time adversário, que chega no famoso terço final, aí é um time agressivo, é um time vertical, é um time que não demora muito para poder concluir as suas jogadas. Não fica nessa chatice do toque de bola para lá e para cá. É um time que aproveita os espaços cedidos e com 4, 5 toques já está na cara do gol para poder finalizar. E finaliza, da direita, da esquerda, com os pontas cortando para dentro, com os pontas levando para o fundo, cruzamentos para dentro da área, chute de fora. O repertório é vasto do ataque do Flamengo. E o Grêmio conseguiu, na medida do possível, ser um time competitivo também nisso, porque o Flamengo foi o que foi sempre. Não foi uma questão de o Grêmio conseguiu um empate sendo competitivo contra os cariocas, mas o Flamengo foi displicente, um time que não queria nada com nada e tal. Não, o Flamengo foi o que foi sempre. Um time que tem duas grandes fases, uma construção um pouco mais sustentada, um pouquinho mais trabalhada e muita verticalidade e agressividade na segunda fase do sistema de ataque. E aí vem o terceiro ponto que para mim é o mais relevante, mais importante nessa resenha que eu quero tratar aqui com vocês. Aliás, se você já está aqui há praticamente 10 minutos comigo, você deixa seu like, né? Porque isso ajuda muito o meu trabalho por aqui. Se não é inscrito ainda no canal, te inscreve. O Mano Menezes falou sobre uma questão muito importante. Ele citou que agora o Grêmio, nessa questão de ganhar jogadores, ganhou 2 atletas para a primeira função. Cuejar, que inclusive fez uma grande partida ontem, e o Noriega.
jogador de primeira função. Veja, Noriega, jogador de primeira função. Por que isso aqui é importante? Por que é relevante? O Grêmio vai passar um tempo considerável sem Balbuena. E aí, o Mano Menezes está olhando para o Noriega como esse jogador de primeira função. Talvez ele possa jogar deslocado como zagueiro? Pode, mas para o Mano ele é primeira função. Isso não é óbvio, porque muita gente já estava considerando o Noriega titular da zaga. Talvez ele seja até poder ter uma recuperação de outros jogadores. Mas Noriega é essa opção para a primeira função. E aí o Grêmio ganha opções, ganha possibilidades. O dono da segunda função é Arthur. Isso o Mano deixou escancarado. Esse é o ponto que eu queria dizer para vocês. O Mano deixou escancarado isso, que o Arthur é o dono da segunda função e que é, inclusive, um dos pilares do time dele. Não se pode pensar em um Grêmio a partir de agora sem o Arthur, obviamente. E aí, meus queridos, é que vem justamente o que para mim é algo extremamente relevante. Com essas opções do time do Grêmio, com essa questão da primeira função, Noriega, mais Cuéllar, com o Arthur sendo o dono da segunda função, e com o Grêmio tendo essa composição do sistema defensivo do lado direito, com a possibilidade de Noriega, com a possibilidade daqui a pouco ali na frente voltar o Gustavo Martins. Outro ponto destacado pelo Mano Menezes foi a volta do João Pedro. João Pedro foi destacado como uma possibilidade de volta contra o Mirassol pelo Mano Menezes. As boas atuações seguras do Marcos Rocha ali pelo lado direito. Essa sequência de coisas, eu acho que dão a possibilidade do time do Grêmio, por exemplo, de eventualmente, numa possibilidade, jogar com o Marcos Rocha por dentro, o João Pedro compondo uma lateral, Noriega mais Arthur, Cuéllar mais Arthur. Cuéllar começa, Noriega entra. Noriega começa o jogo de zagueiro. O Noriega começa o jogo de zagueiro, o Cuéllar cansa, sai, Arthur vai para o meio, Noriega puxa na primeira função, Marcos Rocha estava de lateral, passa a ser zagueiro, entra João Pedro. Estou aqui colocando opções, que o Grêmio vai ganhando aos poucos essas opções. E aqui vem mais um ponto muito, mas muito interessante, muito importante do meu ponto de vista. O Grêmio é um time que vai melhorar nesse segundo semestre. Eu sou um cara extremamente positivo. Eu só tomo cuidado para não parecer um bobalhão, um idiota, né? De ficar, não, mas é sempre positivo, vai Grêmio, vai para cima do Flamengo. Eu não estava positivo antes do jogo contra o Flamengo. É óbvio que não. Mas assim, na medida do possível, eu sempre sou mais positivo que negativo. O cara que tenta ver o lado bom. E agora não vai ser diferente. Os críticos que se mordam aí do outro lado. Não vai ser diferente. Eu estou vendo um Grêmio que pode sim melhorar nesse segundo semestre. O que vai arrumar no Brasileirão? Cara, eu não sei. Não me importa o que o Grêmio vai arrumar no Campeonato Brasileiro. Não importa para o Mano Menezes, isso ele também falou na coletiva, que não é bom ficar olhando muito para o futuro, porque ele deu o exemplo do Fluminense. Em determinado momento o time se animou, se empolgou, cresceu e depois regrediu, voltou em termos de tabela. Então não é nem bom ficar pensando no que vai acontecer no Campeonato Brasileiro. Isso não me importa. Não importa para o Grêmio, que bom, e talvez não deveria nem importar para você. Agora, que o Grêmio vai ganhar opções, que o Grêmio vai melhorar, isso é inegável. Inegável. E eu acho que não está tudo errado no Grêmio. Tem muitos pontos de melhoria, certamente. Talvez a melhoria em si, ela possa sim acontecer em todos os pontos, por que não? O Grêmio pode ter uma melhoria em todos os pontos. Mas a grande questão para mim é que não está tudo uma desgraceira. Tem que mandar todo mundo embora. Não, eu acho que as coisas elas podem evoluir para esse segundo semestre à medida do possível. Isso faz com que eu não queira um Grêmio totalmente novo em 2026? Não, 2026 é outra história. É outro ano. Tem tempo para fazer as modificações. Agora, daqui para frente, começamos setembro. Setembro, outubro, novembro. Pedacinho de dezembro. A gente está falando de 3 meses aqui. 3 meses aqui. E eu acho que pode dar uma confiança maior a esse trabalho que está sendo feito, principalmente na figura do Mano, tá?
que eu não sou um grande fã, mas o trabalho está sendo feito. Até outro dia estava todo mundo querendo trocar tudo toda hora, e na hora do calor do momento, até eu passou isso pela cabeça. Falei, pô, não dá mais, cara. Chega, acabou. Porque o torcedor do Grêmio está cansado de sofrer. Mas eu acho que dá sim para colocar um crédito no trabalho que está sendo feito. Não pelo resultado, pelo trabalho e pela capacidade de melhoria do time. O 2026 a gente pensa depois. É outra história. Inclusive em termos de diretoria, em termos de clube. A gente viu toda essa questão que envolveu o Marcelo essa semana. Nem manifestei muito porque seria mais do mesmo por aqui. Teremos uma outra condição no próximo ano. Mas agora, dentro do que é possível ser feito, dentro da comissão técnica que se tem, eu acho que o Grêmio pode ter um pinguinho de confiança a mais aí para esse trabalho até o final da temporada. Eu também, muitas vezes, sou equilibrado, normalmente sou equilibrado, mas muitas vezes a gente fica naquela ânsia de que as coisas aconteçam, cara, e a gente toma algumas atitudes, tem algumas opiniões que talvez nem devesse ter. Talvez um momento de calma, respirar, seria melhor. Enfim, estou fazendo aqui uma meia-culpa para esse tipo de opinião. Mas eu acho que a confiança a partir de agora pode ser bem positiva. Fica agora com alguns outros vídeos aqui do canal. Permaneça por aqui, te inscreve, deixa like e ajuda, tá? Beijo, abraço, aperto de mão, valeu!